Bruno Soares, há motivos para celebrar? Há motivos para celebrar com moderação ou não há motivo para celebração alguma, Bruno Soares? Não, há motivo para celebração da vitória, que era necessária e o Grêmio construiu ela. Ontem eu cheguei aqui e disse que eu não estava me importando com rendimento. É claro que rendimento é importante, mas eu digo, ontem o mais importante era vencer e eu não sou daquela linha de quando vence está tudo certo, o Grêmio jogou muito, o Grêmio foi espetacular e quando perde está tudo errado, ninguém serve, a atuação foi terrível. Não. Eu gosto de analisar o que foi certo, o que foi bom, o que não foi certo e o que foi errado, para a gente fazer uma análise mais equilibrada. O Grêmio teve sim pontos positivos e teve mais uma vez pontos negativos. Eu ainda acho o Grêmio desorganizado, eu ainda acho que os jogadores do Grêmio, eles se organizam por si muitas vezes dentro de campo, é um orientando o outro, não está ainda concatenado, os jogadores ainda não sabem o que tem que fazer em todos os momentos, em diferentes fases, seja na ofensiva ou na defensiva, mas o Grêmio venceu, e isso era bom. Achei que o Noriega fez uma partidaça, eu estava muito preocupado sem o Arthur e ele tomou conta desse protagonismo de organizar o meio-campo do Grêmio. O Marlon jogou bem também, Marlon deu uma assistência, fez o gol, chamou a responsabilidade, toda hora ele pedia a bola no ataque. Achei que o Amuso tentou muito, mas ele não é um quebrador de linhas, e aí ele teve dificuldade contra uma defesa fechada do Galo, e aí é que está o grande ponto que a gente não pode esquecer. O Galo jogou com um jogador a menos também, né, gente? Desde o início da partida. Isso trouxe um dificultador, que o Galo se retrancou, ficou todo atrás. E principalmente no primeiro tempo o Grêmio teve muita dificuldade para furar essa linha, pela falta do quebrador de linhas, que hoje o Grêmio tem até no enamorado, mas ele é muito franzino, ele tem essa dificuldade. Mas ao mesmo tempo o Grêmio não foi atacado. E aí quando a gente diz, por exemplo, o Pavon é o novo lateral direito do Grêmio, ele não foi exigido defensivamente, né? Talvez sim ele seja melhor do que os outros, mas ainda preciso ver mais, não vou fazer uma análise definitiva. Mas o mais importante era vencer, o Grêmio venceu e a posição na tabela está bem mais tranquila. Torcedor gremista, celebre a vitória, eu acho que é mais do que justo. O Grêmio tem 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro, são 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Celebre, ponto. Nova linha, travessão. O Galo é horroroso do ponto de vista de organização tática, de organização técnica, de ideia de jogo. No papel é uma coisa, no campo é outra completamente diferente. O Galo é horroroso. Esse Galo hoje aí é candidato ao rebaixamento. E o Grêmio teve um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo. Então assim, celebra, mas com moderação, porque o adversário é frágil, o adversário é horroroso. Esse Galo hoje, repito, é candidato à segunda divisão. Gamba, foi essa leitura que eu vi no jogo. Eu acho que o Atlético Mineiro extremamente frágil. Cara, eu vou te falar, eu me assustei com o Atlético Mineiro. Eu pensava num outro jogo, um jogo bem mais competitivo. Apesar que nos 15 primeiros minutos de jogo perdeu o seu lateral, né? Que aí fica totalmente mais difícil. Mas só que nos 10 primeiros minutos de jogo, o Atlético estava com 11 jogadores. E ele ele passou uma vez nos 10 minutos do meio campo para frente do Grêmio. Eu sinceridade, eu estava ontem fazendo o jogo, né, pela Rádio Bandeirantes e eu me assustei, Magro, com o time do Atlético Mineiro. Eu achei que era um time mais tecnicamente, ia competir muito com o Grêmio na parte técnica, que tem bons jogadores, mas como o Bruno falou, um time totalmente desorganizado, um time sem alma. O Atlético veio jogar contra o Grêmio para passear. Foi isso que parecia para o Atlético que era um amistoso. E mesmo assim o Grêmio teve dificuldades. Como você falou, para celebrar a vitória. Sempre uma vitória no Brasileiro faz bem para o grupo, para a confiança, tira um pouquinho do peso. Só que o Grêmio precisa melhorar e muito. E agora tem 2 Grenais, né? Já teve a experiência de ter perdido de 4-1 para o rival, que jogou, não entrou bem, não entrou determinado, não entrou... Assim, o Grêmio não fez uma grande partida, só que fez o suficiente para vencer, mas pegou, tem que ser realista, pegou um Atlético Mineiro horroroso, como você falou, um Atlético Mineiro que não passou do meio campo. Eu vou te ser sincero, eu não vou mudar o que eu penso nesse momento do Luiz Castro, porque o que eu vi no jogo, eu vi o jogo na TV e estava ouvindo os teus comentários e pela rádio, pela Band. O Galo ficou com um a menos com 15 minutos, baixou 2 linhas de 4
E até a fala do Mac no intervalo dificultou as 2 linhas de 4 e o Grêmio não fez nada. Nada. O Galo baixou as 2 linhas de 4 e o Grêmio continuou com o Nardoni lá pela esquerda, posicionado, não mudou nada. Não criou. O Grêmio não conseguiu criar. Até o gol do Marlon, se não sai o gol, ia estar crise. Pô, como um a menos o tempo todo e empata um jogo em casa. O Grêmio teve, individualmente, como o Marlon, sobressaiu, que foi bem, o Carlos brigando lá na frente, teve falhas defensivas, que continua tendo, mas em termos do treinador, ele não fez nada. Nada, eu concordo nada contigo. Para mudar o padrão do jogo. Eles estão com 2 Se o zagueiros Grêmio não lá acha contra esse um, gol aí e- que tá na tela, se o Grêmio não acha esse gol Que que foi tá um na tela, golaço, né? que foi um A golaço. torcida estava impaciente, já Gamba, estava na arena Gamba, ontem. É isso, Gamba, já tava o murmurinho, sabe, a desconfiança. Gamba, Mourinho, sim, o tá. Grêmio, Tava o mais. Grêmio com um a mais continuou igual. O que o Galo fez? Baixou as 2 linhas de 4, colocou o Hulk ali entre os volantes e deixou a bola com o zagueiro. A bola foi com o zagueiro do Grêmio. E o Galo ficou lá na linha baixa, lá parado. E outra coisa, E ninguém quebrava a linha. Ô, Magrão, quebrava o Grêmio linha, não, nada. pra tu furar a linha, tem 2 maneiras. Uma, tu tem que ter os jogadores de drible, que o Grêmio tem um enamorado, mas ele não conseguiu todas as vezes, até porque dobrava a marcação. E se tu não tem tantos jogadores de drible, a bola tem que circular mais rápido. A troca de passes tem que ser rápida, inverte ela pra tu surpreender o adversário, porque o espaço é mínimo. Isso aí. E aí o que o Grêmio fazia ontem, e eu vi várias vezes o Marlon olhando pros zagueiros e falando assim, ó, toca a bola rápido, porque ele circulava a bola numa lentidão, assim, ó, o Grêmio facilitava a vida do Bruno, Atlético Mineiro. Tu tem que acelerar, porque o cada Bruno deu a bola. é numa fração de segundos que tu acha o espaço quando o adversário tá fechado. Bruno, o Marlon, quando acabou o primeiro tempo, ele falou. Ele fez uma crítica bem leve, mas ele falando, você via que ele não estava feliz com o jogo. Com o rendimento do Grêmio, ele falou ali algumas palavras que ele falou que ele dizia que o Grêmio precisava ser mais eficaz. E foi isso que aconteceu no primeiro tempo. O Grêmio não criou, gente. É que por dentro tava difícil jogar, que fechou as 2 em 4. É trabalhar essa bola rápido pra ela ir pro lado do campo, pra Claro. criar a chance de não ter dobra de marcação. É trabalhar essa bola rápido pra a bola chegar no Namorado ou no Amuzu, no 1 contra 1, pra não ter chance de ter alguém. E teve Acelera dificuldade. o jogo. Se fica lento, Não dá tava tempo, lento, dá muito tempo lento. das linhas se fecharem e sempre tem um na sobra, mesmo com um a menos. Porque esse um a menos, tu perde esse um a menos quando fica com 2 zagueiros lá. 2 zagueiros sem a bola. Não, e o Grêmio tinha dificuldades também mais nessa construção. O Nardoni, por exemplo, estava fazendo a estreia, então ainda também estava tentando entender qual era a função dele naquele meio de campo. Né? Tava perdido. Porque não era exatamente um segundo volante, era um jogador mais adiantado pelo lado direito, com o Mac mais pelo lado esquerdo. Mas para mim, assim, de positivo, de fato, foi a atuação do Noriega. E o Luiz Castro até falou muito bem, né? Que o Noriega se encaixou como esse 5 sozinho, né? Ele usou o termo 1+2, né? Que seria um volante mais 2 médios um pouco mais adiantados. Dá suporte pros E o- outros. E o Noriega, quando ele joga numa dupla de volantes, ele já tem mais dificuldade porque ele perde um pouco da noção de fazer essa cobertura. Então ele de primeiro volante ali à frente da zaga, foi muito bem distribuindo passes, chegando à frente. Acho que foi o grande destaque da partida, pelo menos ele conseguiu encontrar. Mas também, vamos lá, Noriega foi muito bem, mas estava com um a mais. Isso que eu tô então, falando. Ele não tinha quem marcar. Não, esse perfeito, jogo mas tava ele- livre. Ele só se preocupava com o contra-ataque. Não, e nos lançamentos, né? Um cara que tem uma boa visão. Ele deu uma achada no segundo tempo. Não lembro pra quem ele que foi que passa deu bem o a passe bola. que depois Isso aí é uma virtude dele, em vez ele de passa finalizar, bem a deu o bola. passe pro Não, Carlos é, Luiz ô, que estava Magrão, impedido, é mas que- foi um é que- passe muito ele bom. passa bem. É que tem toda, qualidade, é ele que tem toda qualidade. avaliação, de fato, ela é em termos ofensivos. Você tem razão, o Grêmio não foi exigido defensivamente. Não foi zero. Agora Não foi nenhum ofensivamente o Noriega foi bem. O Pavon foi razoavelmente bem também ontem. E Gente, uma coisa que a gente mas tem que não precisou falar, tá, marcar, gente? né? A gente falou, que acabou de falar do Inter, o Grêmio sempre leva gol também, né? Não leva. O Grêmio tá sempre levando gol, até com um a menos. Mas ali eu vou te falar, gol infantil, né, Marcos? O Grêmio marca mal, o Grêmio tem que corrigir isso urgentemente, mas ontem, até pelo Galo ter um jogador a menos, o Grêmio não sofreu defensivamente. Foi uma falha individual do Vieri, mas eu quero destacar aqui que a gente não pode queimar esse guri. Porque assim, ó, a gente tem uma paciência quando é um jogador experiente Quando que é um habla. Se habla, então, Que é um Balbuena, O se habla, Balbuena, então. eu escuto toda hora o Nossa seguinte: Senhora. não, ele tá mal fisicamente. Não, eu não achei tão mal. Mas ele quebra a tá bola. certo, Bruno, Não achei tem tão que- mal. Aí é o Vieri, tem que pau. aliviar, Guri da tá base certo. é pau. Não, deixa o guri. Foi uma falha
Que é normal. Quando sobe, vai oscilar. E outra, ainda mais sendo zagueiro. Olha só. Ele é bom jogador. Ele cometeu o pênalti lá contra o Juventude. Que ali não foi falha, ali foi azar dele. Aí que tá. Só que presta atenção. Se o Grêmio acaba sendo eliminado, vocês sabem como as coisas funcionam aqui. Iriam crucificar o guri. Foi lá, ele conseguiu o gol, né? O Grêmio conseguiu ir para os pênaltis e a classificação. Ontem falhou, mas o Grêmio venceu. Então assim, ó, calma para queimar. Calma, aquela coisa não serve, Mas até porque o coisa, Grêmio não tem hoje como se dá o luxo de sair queimando garotos, gente. Mas ele foi feliz. Nem pode, O Paulo Bruno foi feliz. Mas o jovem, ele vai oscilar, Luiz Mário. Claro, o jovem, ele com vai certeza, errar. ele vai. E aí que ele vai querer a casca pra sequência carreira E dele. compete ao treinador também respaldar. E tem a diferença entre o Não zagueiro... arquivar, compete ao treinador respaldar. E tem a diferença entre o zagueiro e o atacante. Por exemplo, o Roger, tu vai botar, ele vai errar 1, 2, 3 vezes, só que ele é atacante, ele vai perder a bola lá na frente. Ele não vai comprometer. O zagueiro quando erra compromete, mas tem que ter paciência, E não outra, adianta. paciência que o Luiz Castro não teve com o Thiaguinho. Pois eu não entendi. Pra mim, o Thiaguinho, eu não Depois entendi. do Grenal arquivou, entende? Então, que tenha paciência com o Vieri em um setor que hoje é um setor muito delicado. E é um jogador de personalidade. Muito delicado. O Gamba, é importante a gente falar, e o Bruno colocou bem, nos jovens, e não serve só para Grêmio, não. O Inter também. Porque já o menino, o Alex, entrou no jogo ontem e já estão querendo, não entrou bem. Cara, calma, o garoto é jovem, ele tem qualidade. Da mesma forma o Mac. O Mac não fez uma grande partida. O Mac fez uma partida boa, quase não boa. Entendeu? Mas tem paciência, ele é jovem, ele tecnicamente ele tem uma técnica apurada, ele é bom, ele tá entrando numa função ali que eu tenho certeza que ele não jogava na base, porque eu acompanhei ele jogava de beirada. Então tu tem que ter mas, paciência. Luiz, deixa eu te falar, a liberdade que o Mac teve contra o Juventude, A gente falou isso ele aqui. não vai ter em mas todos os escuta, jogos, mas calma, principalmente em mas- Campeonato mas- Brasileiro. mas aí é E onde vou eu te quero dizer, chegar. se o torcedor do Grêmio se ilude que o Mac vai ter a liberdade que ele teve contra o Juventude nos 2 Grenais que vem aí, esquece. Aonde eu quero chegar é agora no Mac. Né? Porque o Mac todo mundo espera muito do Mac, porque na base ele era o grande jogador de refino técnico, jogador acima da média. E o Mac, eu tinha certeza, eu acho que em off eu comentei com o Magro falou assim, mas o jogo contra o Juventude ele jogou muito, muito sozinho, porque o Juventude jogava com 3 zagueiros, concordo com o Magro, e eu sabia que o Mac ia ter dificuldade no jogo de ontem. A gente meio comentou, eu falei, ele vai ter dificuldade tem que no jogo jogar de O que ontem. chama atenção, Bota pra até jogar. vocês citaram do Thiago, e de fato, né? Porque o Thiago, na base do Grêmio, muitas vezes ele era esse cara de segundo ou quase terceiro de meio campo, especialmente na época do Fabiano Daitz, o Maninho, quando treinava no Sub-20. O Thiaguinho era um pouco mais avançado e tinha outros 2 volantes de maior marcação. O Luiz Castro quis tentar o Thiago de 5, de primeiro volante, algo que ele não fazia nem na base, e nem na base tu enfrenta jogadores de menor força física. Aí o Luiz Castro tentou o Thiago como um 5 no profissional, com jogadores mais fortes, e foi escanteado depois de um Grenal em que ele sai no intervalo de uma partida que naquele momento estava 1-1. E não volta mais. Ele tem dado agora oportunidades para o Jefferson, né? O Jefferson Forneck, Jefinho, numa posição que o Thiago muitas vezes fez na base e fez com qualidade e chamou a atenção. Então, desperta a curiosidade, né? O porquê dessa preferência nesse momento pelo Jefinho, que eu acho que até ainda falta entrar melhor nos jogos, né? Garoto também tá começando, mas ainda não teve aquele jogo de destaque do que o Thiago, que era até mais destaque na base, jogando em alguns momentos mais avançado no meio de campo. Muito bem, gente. A Aninha tá comigo aqui. Tudo Como é que tá, bom, Aninha? Gambá? Tudo Tudo bem? bem. Chegou os jogadores, reformulação do elenco e ele ainda buscando não só o time ideal, mas o modelo de jogo ideal. Fala, Luiz Castro! Gostaria muito de ver tudo isso ser apoiado por todos aqueles que adoram e têm uma grande paixão pelo Grêmio. Porque é mesmo uma mudança profunda, não pondo qualquer crítica nos jogadores que saíram, foi uma decisão conjunta, então é um projeto muito difícil aquele que estamos a fazer, tem que ser entendido por todos, é um projeto que vai andando em altos e baixos com algumas oscilações, mas depois vai claramente estabilizar. Tenho muita confiança naquilo que os jogadores, o trabalho deles, eu tenho imensa confiança no trabalho deles, na administração, naquilo que é o apoio da torcida, confio muito no futuro do Grêmio. Não, eu entendo o desejo do Luiz Castro, Bruno Soares e Luiz Mário, especialmente vocês dois, porque é claro que o sonho do treinador é ter o apoio da torcida mesmo na instabilidade. Porém, do mundo ideal, né, do mundo da fantasia para o mundo real, há uma diferença muito grande, onde, mesmo sendo início de trabalho, mesmo com toda essa reformulação, a cobrança existirá
pela falta de resultado. E ele está diante de um momento emblemático para isso, porque ele está às vésperas de começar a decisão do Campeonato Gaúcho contra o maior rival, contra o Internacional, Bruno. Mas assim, ó, total, correto, mas o Luiz Castro tem algo que é a favor dele. O Luiz Castro tem, neste momento, sim, a paciência do torcedor. O torcedor do Grêmio não está enlouquecido, nossa, o Grêmio não está jogando nada. Não, o torcedor do Grêmio ele está ciente de que o Grêmio precisa melhorar muito em vários aspectos, porque o torcedor não é burro, ele está vendo os jogos, então ele sabe que o Grêmio precisa se defender melhor, ele sabe que o Grêmio precisa compactar mais, que o Grêmio precisa de conjunto, tanto na defesa, quanto no meio, quanto no ataque. O torcedor sabe disso. Mas o torcedor sabe algo que ajuda o Luiz Castro. Que no Botafogo ele demorou também. No Botafogo ele não fez acontecer rápido, da noite pro dia. Ele fez uma série de testes que ele está fazendo no Grêmio também. E uma coisa que eu gosto muito do Luiz Castro, aliás, duas coisas. Uma é que ele dá oportunidade aos jovens, ele dá oportunidade, ele bota para jogar. E outra é que ele é um cara da meritocracia. Pode ser que seja muito rápido, e essa foi uma crítica que eu já fiz. Ele muda um pouco de opinião, é rápido demais. Às vezes de um jogo para o outro, a gente já citou aqui, o time que está bem no segundo tempo começa o próximo. Às vezes é rápido demais. Mas, ô Gamba, me diz um treinador brasileiro que colocaria o Vieri de titular. Me diz um treinador brasileiro que colocaria o Mac como meia titular contra o Galo em casa. Ninguém colocaria. Os guris talvez nem estariam jogando. Mas... Então, isso ajuda também a ter paciência com o Luiz Castro. Eu, em partes, concordo contigo, mas tem a convicção, vamos pegar os dois exemplos, Vieri e Mac, e a necessidade. Se tu tivesse hoje uma solução, e o Edenilson, acho que é o exemplo, ele insistiu no Edenilson até o limite. Edenilson foi embora, opa, abriu um espacinho pro Mac. O William tá machucado, Monsalvo tá machucado. Então o Mac foi conseguindo esse lugar meio que em função das circunstâncias. A direção tem colaborou. mérito do Luiz Castro? Tá bom, tem. Mas a circunstância foi levando o Mac para essa condição. Não tinha opção. Não, foi levando o Mac para essa condição. A direção assim, colaborou também. Tem que assim, elogiar os dirigentes também, que tiraram o Edenilson do grupo, por exemplo. Mas assim, a gente também tem que dar mérito ao Luiz Castro. Ele achou um lateral direito, né? Será? Eu acho tu assim, tá muito iludido. Pelo menos, não, calma, gente. Tu tá muito iludido. Eu tô falando não é que ele achou um lateral direito. Ele achou um lateral direito pela necessidade que ele tinha de colocar um cara ali, né? Os dois anteriores que são da função não vinham bem. Ele achou, né? Ele não comprometeu, Ele né, não- o Pavon? ele não comprometeu. Eu acho que em alguns momentos ele ainda é um pouco Mas afobado. achar não é falar que ele vai ser titular absoluto. Ele achou. Sim. Foi uma circunstância que ele colocou o cara ali e o cara não comprometeu. Então ele achou. Que nem ele achou o Mac. O Mac é jogador de beirada, Calvin. Sim. O Mac não é meia. Então quando ele colocou o Mac por dentro, ele achou também uma outra solução. A solução para o Campeonato Brasileiro todo, não sei. Vai depender do rendimento do Mac. Mas ele achou uma função no Mac ali, que o Mac contribuiu. Testou algo Mostra diferente, que né? o Grêmio tem quantos pontos no Brasileiro? Pensou fora da caixa. Pensou Saiu do fora da óbvio. cara. Então isso é uma virtude dele. Ele não é um cara de teimar muito com algo que não está funcionando, né? Isso, O Bruno falou, perfeito. a troca talvez até é rápida demais, mas ele pelo menos não se exime de, não deu certo, já muda. O Pavon até não comprometeu, acho que ele foi alguns lances um pouco afobado em acelerar passe, que para ponta serve bastante, né? Você tenta um passe mais arriscado, mas para lateral teve uma bola ali que ele tentou acelerar com o enamorado, errou o passe e aí já veio o contra-ataque direto do Atlético Mineiro. Mas testou, o Pavon não tá reclamando, tá fazendo ali aquele papel. Então, por enquanto, pelo menos até o domingo, Pavon segue de lateral direito. Se não der certo, aí provavelmente ele já vai tentar encontrar uma outra solução, mas a gente está entendendo melhor como é que funciona a cabeça do Luiz Castro.